Gente, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando e hoje nós vamos mais uma vez naquele ótimo portal chamado Outras Palavras, numa entrevista de Thiago Gama, que é um grande colaborador da revista eletrônica, né, desse portal, e nós vamos falar, ele está conversando com Oliver Sacks. O Oliver Sacks dispensa apresentação, né? Ele é um economista norte-americano, mas uma pessoa que se posiciona criticamente com relação às questões da geopolítica mundial, inclusive patrocinada pelo hegemon Estados Unidos, né? E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre questões de aquecimento global, Amazônia, ascensão da China, ascensão tecnológica, os BRICS, né? Crise do dólar, nós vamos falar um pouco da decadência do eurocentrismo, o declínio, né, do Ocidente, né? O entrevero entre Estados Unidos e China, as empresas Huawei, a impotência da União Europeia diante do hegemon estadunidense e as guerras e os massacres que existem em territórios. Eu vou me referir lá ao Oriente Médio, quando ele falar aqui, ao território palestino, tá? Você já sabe que significa um entrevero lá entre o país do Bibi, né? E contra aquelas pessoas desprotegidas naquela faixa. Porque se eu citar, né, as palavras corretas, o meu vídeo cai, né? Ainda mais eu que sou um canal pequeno. Mesma coisa com relação lá Moscou-Kiev, né? Uma guerra incentivada pelo Ocidente, onde era uma encruzilhada que a nação eslava chegou e acabou por invadir, talvez numa má decisão, mas era uma cilada, talvez ela não tivesse muito como sair fora, e o Ocidente quer que essa guerra se perpetue para ver se consegue enfraquecer a China. Só que estão morrendo muitas pessoas, né? E outro dia houve trocas de prisioneiros, 1.000 mortos, né? Prisioneiros não, de mortos em campos de batalha. Então 1.000 ucranianos contra 26 russos. Da outra, há 3 meses atrás, 1.000 ucranianos contra 30 russos. Quer dizer, de 1.000 em 1.000, quantas milhares de pessoas já morreram, fora os mutilados, né? O ódio que vai se estabelecer entre essas duas nações, que já é uma guerra, já existe uma picuinha antiga por motivos vários que não convém discutir aqui agora, até porque eu teria que estudar um pouco mais para falar sobre isso. E então eu vou me referir a isso aí de maneira cifrada, ok? Vou falar lá as guerras de território Kiev e Rússia, Kiev-Moscou, e guerras de território lá Oriente Médio. Você já sabe que eu me refiro àquela faixa onde está vendo, né, aqueles morticínios, etc. Então vamos lá, Jeffrey Sachs, em entrevista a Thiago Gama para o portal Outras Palavras, uma entrevista que ocorreu no dia 26 26 de janeiro de 2026. E o pensador, o Sachs, ele diz assim se esvai a hegemonia ocidental. Mas não é só sobre a hegemonia ocidental que nós vamos falar. Eu vou talvez escolher esse termo, eu não sei, eu ainda vou pensar como é que esse vídeo vai ter o título dele. Mas vamos ler, né? No final eu vou reler aqui, só que agora com vocês. E vou retirar algumas coisas da entrevista aqui que sejam muito longas, porque eu quero que o vídeo fique curtinho. Então, olha bem, o pensador Oliver Sacks, que é o economista, ele argumenta: a perda da liderança tecnológica e econômica deixa a nu a pequenez moral do mundo eurocêntrico, né?
o domínio do dólar não durará 10 anos, né? Mas há controvérsias, né? Nós podemos ter guerras ali com a antiga Pérsia. Se a antiga Pérsia cai, é possível que se mantenha a força, a hegemonia dessa moeda fiduciária, apesar de que está existindo um êxodo do dinheiro, desvalorização do dólar, e um êxodo para o ouro e para a prata. Mas não vamos discutir isso agora não, porque a coisa está muito recente ainda, em duas tentativas de desestabilizar lá os governos teocráticos lá da atual, né, que é a antiga Pérsia, não tiveram sucesso. Mas essas estratégias elas estão sendo pensadas muito antes que o mandatário atual do Leão do Norte, né? Muito antes do Leão do Norte assumir o mandato dele em janeiro passado, quer dizer, janeiro de 2025, faz um ano agora, já existiam essas estratégias. Isso tem uma coisa a ver com o Departamento de Estado. Essas estratégias são estratégias Mossad, CIA, com a participação do MI6 também, MI6, né, do Reino Unido lá. Então, quer dizer, isso não é uma coisa de agora, né? Não é uma loucura só do atual mandatário. Ele pode até se jactar, mas ele só assina ordens, né? E embora ele seja realmente um cara estupidificado e desequilibrado, né, e que não deve, que faz política como se fosse um jogador, né, de pôquer, e blefa e o escambau, né? Ele não é um cara, vamos dizer, moldado para ser um político. Ele é um jogador, né? E com isso ele arrisca muito, mas por outro lado ele não é o que, talvez ele fale demais, talvez ele arrisque um pouco, mas as estratégias realmente que vão mudar alguma coisa no mundo, ou que vão tentar mudar, são estratégias antigas e não são a partir dele. Esse negócio da Pérsia lá já está há muito tempo no prelo, e é possível que haja algum sucesso, sim, embora a Pérsia atual esteja muito bem armada, e ela conseguiu, nesses últimos protestos, ela conseguiu barrar a entrada lá da tal Starlink e retirar aqueles módulos que entraram lá para dentro, e que já haviam sido colocados há muitos meses, já talvez anos, e agora já paralisou. Mas não quer dizer que acabou. Eu acho que eles vão tentar igual ariete no portão, né? Vão batendo, já bateram a primeira vez naquela de 12 dias, agora tentaram esses protestos, onde morreu muita gente, tem muito infiltrado lá dentro, muito gente que é comprada para fazer serviços assim, estrangeiros, né? São me faltou o nome agora, né? Sempre que a gente está gravando um vídeo que precisa de uma palavra, a gente vai esquecer, então está acontecendo isso, mas daqui a pouquinho eu lembro. Bom, então vamos lá. Vamos ler na reportagem para não ficar toda a vida. Jeffrey Sachs, na entrevista com Thiago Gama para Outras Palavras, ao passar por Manila, nas Filipinas, em 21 de janeiro desse ano, em meio a uma agenda extensa de viagens, o economista e analista geopolítico Jeffrey Sachs reservou um tempinho para conversar com Thiago Gama, com o nosso colaborador aqui do Outras Palavras. Ao fazê-lo, descreveu o que vê como decadência acelerada da hegemonia ocidental e a urgência de uma nova arquitetura global. Veja bem, cada analista, ele fala, ainda mais esses analistas que viajam muito, que conversam com setores que não vêm a público com facilidade, que são setores de eminências pardas, que são várias dentro de vários sistemas, seja econômico, político, seja de dentro de bancos, de dentro de instituições. Essas pessoas que têm, inclusive serviços secretos, essas pessoas que têm esses conhecimentos, que passam por alguns observadores, que passam por alguns informantes, elas, claro, formam opinião, mas elas não têm necessariamente uma bola de cristal, né? E muitas coisas que não são reveladas por eles não chegam até eles, porque também não é revelado a eles, e esses próprios informantes às vezes não têm todas as informações. Então,
vamos dizer assim, quem consegue caminhar pelo mundo invisível da informação verdadeira, não necessariamente traz todas as informações, ou todas as programações, ou todas as coisas infiltradas nos vários mais diferentes lugares, onde mais de uma pessoa e políticos e pessoas fortes de poder conseguem formar uma opinião, ou formar ou fazer acontecer uma situação, e disso decorre alguns acontecimentos que às vezes estão em vésperas de acontecer e não acontecem, e alguns que acontecem que não se sabe nem como e nem porquê, porque afinal de contas nem tudo sai de acordo com os planos dos grandes arquitetos, dos grandes manipuladores, né? Então nós não temos bola de cristal. Acho que nós estamos num momento perigoso, acho que infelizmente parece que o pessoal da Pérsia ela vai ruir depois de muitas cacetadas, e se houver essa guerra de fato, ela será prejudicial, porque a Pérsia nesse momento ela está segurando tudo do avanço do Netanyahu Bibi lá, né, daquela nação antiga que se diz dona daquele território ali e tal, e a coisa vai pegar, porque existe uma tentativa de chegar a tal Pax, né? E a tal Pax é o domínio total de todas as nações árabes por ali, e o Irã está sendo o grande paladino desse não avanço, ou de um avanço não tão grande da nação do Bibi, né? Então vamos lá. O diálogo é aberto com uma questão acerca da falência do soft power do Ocidente, e o que restaria da metáfora da Europa como um jardim cercado por uma selva diante do apoio ao velho continente, ao que está ocorrendo naquela faixa lá por conta do Bibi, né? E ao prolongamento da guerra de Kiev-Moscou, né? Sachs responde de forma categórica, afirmando que a suposta superioridade moral ocidental, ele está incluindo aí todo o Ocidente no que concerne ali Estados Unidos e os países centrais da Europa, que são os grandes colonizadores, os grandes estrategistas, né, que era onde estava o hegemon, e que isso está caindo. Então ele diz que a superioridade moral sempre foi uma ilusão, claro, obviamente, e que à medida que o resto do mundo alcança a liderança econômica e técnica, essa pretensão se revela vazia. Claro, todo hegemon ele chega ao momento de ser um canalha, né? De ser pretensamente moral e fala da moral dos outros enquanto esconde a dele. E esse hegemon atual é o Ocidente. A longa hegemonia norte-americana apoia-se em instituições cuidadosamente criadas após a Segunda Guerra, mas em especial no papel do dólar, né, que se manteve nesse período como uma moeda global francamente dominante, inicialmente atrelada ao ouro, né, e depois de 1971, Richard Nixon disse que não tinha mais essa de ouro, não, que eles podiam, que a economia deles era forte o suficiente para bancar, e o dólar não precisaria de ter nenhum outro peso, ou estar encostado em algum valor de outro metal que fosse. Então o dólar valeu por si mesmo. Então, com isso, eles conseguiram imprimir dólar e fazer tudo que bem entendiam, sem ter uma contrapartida em ouro, uma quantidade em ouro fixada, conforme tinha sido o acordo lá de Bretton Woods. O Sachs discorre sobre a tendência recente de Washington de fazer desta vantagem uma arma de guerra. Pensa que o tiro sairá pela culatra, né? Na tentativa aí de jogar o dólar para baixo. Ele pensa que ele prevê o fim da dominância absoluta da moeda norte-americana, o Sachs, até 2035, em favor do renminbi, que é a moeda chinesa, né? Mas muito mais de arranjos que incluam outras moedas digitais emitidas por nações do sul global, que é o que eu, José Roberto, acho mais provável. Porque se o mundo for inteligente, ele também não vai ficar sob o arranjo do renminbi, ou seja, da China, porque senão a China vai passar a ser um novo hegemon. E toda vez que você tem um hegemon, você tem um campo de guerra estabelecido, né? O ideal é que não haja isso. No campo tecnológico, o entrevistado julga fadadas ao fracasso as tentativas de conter a China, apontando que os Estados Unidos já não possuem controle sobre o progresso científico, isso é verdade,
especialmente em setores como energia verde e robótica. Olha bem, os Estados Unidos ainda têm muito poder, e muito progresso científico, mas eles não têm o controle desse progresso. Porque quando eles começam a pensar numa atividade e substituir alguma coisa ou criar alguma coisa, a China já criou alguma outra coisa, né? Haja vista a questão da IA, que pode jogar todos os investimentos aqui do Ocidente no chão. A entrevista de Thiago Gama aborda ainda a hipocrisia climática das nações ricas em relação às questões da Amazônia. O Jeffrey Sachs sustenta que a solução não é apenas econômica, ela é uma reforma na arquitetura geopolítica que responsabiliza historicamente os grandes emissores do carbono e encontre saídas que envolvam transferência de recursos. Olha bem, quando ele fala assim, fica parecendo que os ingênuos não percebem isso. Na realidade, eles percebem sim, tá? Mas não vão fazer nada porque eles pensam vamos dizer assim, pragmaticamente na bola da vez. Ele pensa, se eu ceder 1 milímetro eu caio. Então eu não vou ceder o mundo que se explode. Então eles sabem os riscos que nós estamos correndo. Por fim, o diálogo resgata uma função ética do intelectual público, baseado na busca pela verdade no conceito de bem comum, que ele chama aqui de koinon. Deve ser alguma menção, alguma palavra usada na filosofia ou em outro setor, fundamentando-se na tradição na filosofia, fundamentando-se na tradição de Aristóteles, Tomás de Aquino e na doutrina social da própria Igreja. O Jeffrey Sachs é professor universitário da Columbia University, ele é diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável, ele é assessor especial da ONU. E vamos à entrevista. Joseph Borrell descreveu a Europa como um jardim e o resto do mundo como uma selva. Hoje, enquanto as potências ocidentais apoiam a destruição lá daquela faixa lá que está sob a opressão do Bibi, o Netanyahu, né? E escalam as tensões na guerra Kiev-Ucrânia, essa superioridade moral evaporou-se aos olhos do sul global, porque as pessoas estão percebendo que ninguém intervém nesses dois massacres para que os massacres terminem. Porque você pode alegar que Moscou está massacrando lá dentro do país, da capital Kiev. Porém, você se esquece que eles foram estimulados a isso. Houve uma cilada para que eles caíssem ali. Por quê? Porque queriam colocar uma célula da OTAN ali dentro, e isso aí era uma questão de existencial para a nação eslava. E isso é uma coisa verdadeira. Não que a guerra se justifique, nada justifica a matança. Mas eu não sei se a nação eslava tinha muitas saídas para não cair nessa cilada, né? Ela não podia simplesmente ficar parada, ela estava sendo provocada. Então, essa superioridade moral então evaporou, diz o entrevistador, né? O Tiago. Estamos então testemunhando uma ruptura psicológica final entre o Ocidente e a maioria global. O soft power do Ocidente está morto. Soft power é aquele poder suave em que uma nação mais desenvolvida, mais competente, filosoficamente mais estabelecida, vamos dizer assim, mais aculturada, ou que tem uma cultura dominante, né, ela consegue envolver com o seu poder o resto do mundo. Esse é o chamado soft power. Então esse soft power do Ocidente está morrendo ou está morto? Bom, aí responde o Sachs. Olha, o soft power do Ocidente sempre se baseou em uma ilusão de valores ocidentais de superioridade moral. O Ocidente dominou o mundo tecnológico, militar e financeiramente, também economicamente, mas nunca moralmente, né? São muitas pessoas ao redor do mundo a estudarem os Estados Unidos, a Europa e conhecerem muitos norte-americanos maravilhosos. Sim, pensadores ocidentais desenvolveram muitas teorias maravilhosas sobre ética e democracia, não resta dúvida. O cânone filosófico ocidental inclui Sócrates, Platão, Aristóteles, Tomás Aquino, etc. E muitos outros grandes pensadores que aprofundaram, que foram profundamente na compreensão do que constitui aquilo que vem a ser o bem filosoficamente. Mas o Ocidente também tem sido rapaz, ganancioso, violento, destrutivo, desumano ao longo do caminho, repetidas vezes por séculos. E outra coisa, você não conhece a filosofia, isso é eu que estou falando, você não conhece as filosofias orientais, tem grandes pensadores lá também, tem pensamentos lá sobre bem também, né?
Mas existe uma dominação cultural do Ocidente que está caindo agora, mas ela era baseada muito em grandes pensadores que realmente eram grandes pensadores. À medida que o resto do mundo agora alcança o Ocidente nas dimensões em que o Ocidente antes liderava, nas questões, por exemplo, tecnológicas, na questão principalmente financeira e na questão econômica, e talvez até na questão moral também, nas questões filosóficas, né? A reivindicação ocidental dessa superioridade moral se esvazia, né? E em nosso tempo nós precisamos de uma ética global compartilhada, não de uma ética ocidental que tem se mostrado antiética. Bom, o senhor tem argumentado, diz o Tiago, que o dólar está sendo transformado em uma arma a ponto de se autodestruir, como a expansão dos BRICS+, e a discussão sobre sistemas de pagamentos alternativos, né, baseado em outras moedas que fossem fiduciárias. O senhor acredita que estamos próximos de um ponto de virada onde as sanções dos Estados Unidos vão perder completamente sua força, ou a infraestrutura financeira do Ocidente ainda está muito arraigada para ser contornada nesta década ainda? Bom, diz o Sachs, na minha visão, o dólar não dominará os pagamentos globais daqui a uma década, até 2035. Eu diria que antes disso a coisa já vai mudar bastante. Outros analistas estão vendo essa mudança muito radical. Ninguém esperava que o que está acontecendo na atualidade, isso eu e o José Roberto estou falando, na atualidade já tivesse tido essa retração. O dólar perdeu muito espaço. Bom, mas vamos lá. A moeda renminbi chinesa, o yuan, né, constituirá uma parcela significativa dos pagamentos globais, liquidações, reservas, será uma moeda de dominação, isso aos olhos deles. Eu não tenho essa certeza, eu, José Roberto, mas são palavras dele. Outras moedas, incluindo moedas digitais de bancos centrais, também fornecerão a base para grande parte do comércio mundial. Os Estados Unidos não podem esperar que outros países continuem a usar o dólar se confiscarem repetidamente reservas estrangeiras, como fizeram com a Líbia, como fizeram com a própria Rússia, né? E transformar o dólar em uma arma para impor sanções coercitivas. Se você não conseguir, se você tiver as suas moedas confiscadas, né, e o dólar começar a perder valor, os títulos vão começar a perder valor, as pessoas vão começar a sair fora disso, e inclusive não vão manter reservas nessas moedas, porque elas não vão conseguir usar essa moeda para nada. Até porque essa moeda pode ser usada como arma, né? A estratégia dos Estados Unidos do quintal pequeno, cerca alta, né, é um termo aí que eles usam. A estratégia dos Estados Unidos se o quintal é pequeno, a cerca é alta, olha bem, para conter a ascensão tecnológica da China, parece estar falhando, como demonstrado pelos recentes avanços da Huawei. Isso que está dizendo o Tiago. A tentativa de sufocar o desenvolvimento da China é um ato de ansiedade econômica ou um prelúdio para uma guerra cinética? Talvez cinética. A ciência pode permanecer global em um mundo fraturado? Diz o Jeffrey Sachs. Olha, na minha visão, os Estados Unidos não têm controle absoluto sobre tecnologia e não podem impedir o progresso da China, nem mesmo que ela ultrapasse os Estados Unidos em várias e múltiplas áreas tecnológicas. Os Estados Unidos ainda estão à frente da China em algumas áreas de tecnologia, por exemplo, aeronáutica, algumas áreas de tecnologia espacial, talvez alguns chips mais avançados. Ficam atrás da China em várias áreas: energia verde, baterias, veículos elétricos, robótica, manufatura inteligente, trens de alta velocidade. E estão em pé de igualdade em muitas outras: supercomputadores, tecnologias quânticas, inteligência artificial em geral, biotecnologia. Então, eu acredito que os Estados Unidos não possuem controle de longo prazo em nenhuma área. A tecnologia chinesa está avançando muito rapidamente e já ultrapassou os Estados Unidos na maioria das indústrias civis. Voltou o Tiago a perguntar. As nações ricas exigem que o Brasil proteja a Amazônia. Está falando sobre nós aqui, né? Mas falha em entregar os prometidos 100 bilhões de dólares por ano em financiamento climático. É possível ter essa justiça climática, entre aspas, dentro do atual arcabouço neoliberal, ou a salvação ecológica do planeta requer uma arquitetura econômica completamente nova, como sugerido pelo Papa Francisco no Laudato Si, quando ele o proferiu, né? O problema, diz o Sachs, o problema principal não é bem a arquitetura econômica, mas a arquitetura geopolítica. Os governos ocidentais liderados pelos Estados Unidos agem de forma egoísta, injusta e arbitrária. Os Estados Unidos são cada vez mais violentos e irresponsáveis e estão em violação grave e repetida
e repetida da Carta da ONU. Eu lembro que o Jeffrey Sachs é americano, tá? Os EUA recusam-se a reconhecer qualquer forma de responsabilidade sua histórica, seja em relação à crise climática ou aos atos passados de injustiças como guerras, escravidão, discriminação, etc. A hipocrisia climática é, nesse sentido, principalmente uma questão geopolítica, é verdade. Para começar, em uma ordem global reformada, eu gostaria de ver os países tributados por suas contribuições históricas para a crise climática. Por exemplo, tributados em proporções às emissões passadas de gases de efeito estufa, conforme já o fizeram, não apenas os atuais. O senhor, diz o Tiago, tem sido vilipendiado pela grande mídia dos Estados Unidos por falar verdades inconvenientes sobre a expansão da OTAN e a sabotagem do Nord Stream, que foi o gasoduto lá, Nord Stream 1 e 2, construído na parceria Alemanha-Rússia, né? E essa era uma guerra informacional. Qual que é o dever acadêmico? A neutralidade ainda é uma opção, o intelectual deve tomar um lado contra o impulso em direção à Terceira Guerra Mundial, diz o Tiago. Bom, o dever de um acadêmico é buscar a verdade e falar de forma simples e clara sobre essa verdade. A verdade inclui verdades científicas, verdades técnicas, verdades éticas. As 3 áreas de conhecimento, episteme, técnica e ética, identificadas por Aristóteles. Assim, a responsabilidade de um acadêmico é também falar em nome do bem comum. O conceito de koinon na Grécia Antiga, né? Conforme ele estava descrevendo aqui, koinon, o bem comum, termo em grego. Através do brilhantismo de Tomás de Aquino e das encíclicas sociais modernas iniciadas pelo Leão XIII, olha bem, não é o XIV atual, Leão XIII, começando com a Rerum Novarum de 1891, os ensinamentos sociais da Igreja Católica incorporam essa visão aristotélica de responsabilidade para com a verdade e para com o bem comum. Bom, então essa foi a entrevista. O Tiago Gama, ele é doutorando em História Comparada pela PPGHC da UFRJ e é orientado pela professora doutora Beatriz Bício. Muito bem, e essa foi a entrevista. E para a gente chegar aqui no final aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do que eu pesquisei aqui com a IA. Qual é a opinião do Jeffrey Sachs sobre se as atuais manobras ocidentais contra a antiga Pérsia, né? É que eu vou evitar falar o nome da nação atual para não caracterizar uma queda aqui. O Jeffrey Sachs, ele tem uma ideia, né? Ele é um renomado economista e analista de política externa. Ele fala que a tendência dos EUA e da nação lá do Bibi Netá, né? Sobre uma mudança de regime na antiga Pérsia, ou seja, a queda do atual governo teocrático lá, pode ter consequências catastróficas resultando em instabilidade global sem precedentes. Isso é o que o Sachs fala. Superiores às crises anteriores como essa e antiga da Venezuela. O Sachs argumenta que uma intervenção para derrubar o regime da antiga Pérsia não produziria estabilidade, mas sim uma caixa de Pandora de caos, e aqui estão os principais pontos de sua análise sobre o que aconteceria se essa nação cair em seu governo e virar a bagunça que ele está temendo aqui. Veja bem, eles já fizeram isso com o Iraque, já fizeram isso com a Líbia, né? Já desorganizaram alguns outros países árabes ali perto, e a Síria virou um balai de gato lá, ninguém manda naquilo, cheio de regiões. Quer dizer, essas regiões estão todas em aberto para que a nação do Bibi possa se estabelecer. Isso é o que estou falando. Então agora o Sachs vai dizer o seguinte: se a nação Pérsia cair, o que vai acontecer? Estabilidade regional imensurável. Sachs sugere que o colapso da Pérsia não levaria à democracia, mas haveria lá um vácuo de poder e uma guerra de todos contra todos na região, citando exemplos do Iraque e da Líbia como desastres causados pela intervenção dos Estados Unidos. O problema é que a Líbia e a Síria e o próprio Iraque são países que não tinham tanto, a Síria um pouquinho mais, mas tinham muito menos poder na região ou para os destinos da região, embora a Pérsia não seja árabe, mas em relação na situação ali árabe
hebreus, né? Estou usando aí palavras cifradas. A próxima guerra seria a mais perigosa. Os sacos têm alertado frequentemente que a antiga Pérsia é o próximo alvo, né? Após as pressões sobre a nossa aqui, Venezuela, aqui Venezuela aqui perto do Caribe, aqui na América do Sul, né? Escrevendo-se que o conflito estourar será muito mais quente e perigoso que qualquer outro recente. E ele não vai ser só frio, ele vai ser quente, vai ter que ter intervenção, dado o arsenal e a posição geopolítica da antiga Pérsia. E a Pérsia, ela tem um arsenal lá dentro, e colocar soldados lá dentro, ela tem a geografia a favor dela. E vai ser uma guerra muito difícil, ela vai ser muito prolongada, vai levar um desgaste muito grande da nação americana. Por isso que eu acho que ela entra e perde junto com quem perdeu lá dentro. Então vai ser uma bagunça mundial, isso é opinião minha. Escalada global do conflito e o conflito invencível. É mais ou menos o que eu vou falar aqui, o que eu falei. O economista adverte que não há como derrotar a Pérsia facilmente, porque a tentativa de mudança de regime lá através de sanções, assassinatos, operações ocultas atribuídas à CIA, Mossad, pode forçar uma guerra direta, que não seria vencível. Não é fácil vencer lá dentro. Eles estão armados, né? E eles têm assistências dos homens lá de Moscou, de Pequim, é isso? Servidão dos Estados Unidos dos interesses da nação do Bibi Netá, né? Sachs argumenta que a política externa dos Estados Unidos do Oriente Médio tornou-se subserviente ao Bibi, o Bibi Netá, né? Com o objetivo de destruir a Pérsia, a antiga Pérsia, o que segundo ele é uma loucura, que arrisca a segurança dos próprios Estados Unidos e global. E a ruína do Oriente Médio. Ele alerta que o playbook, né, de intervenção dos Estados Unidos, que combina sanções máximas, agitação interna, que visa criar ruína econômica para forçar a queda do governo, mudança de regime, resultando em sofrimento da população e instabilidade contínua, será uma estabilidade da região e do mundo. Em resumo, a visão de Jeffrey Sachs é que a queda do Irã, impulsionada por agentes externos, acabei falando a palavra, é uma estratégia perigosa que busca a destruição e não a paz, ameaçando arrastar o mundo para um conflito muito maior. E um conflito quente, não apenas uma guerra econômica, ok? Então o bicho vai pegar. Acho que nós deveríamos, que o Jeffrey Sachs acha que os homens aqui do Pentágono aqui deveriam pensar um pouco mais, né? Ele também falou aqui de acordos entre o mandatário do norte e o mandatário lá da nação dos hebreus lá, né? Bom, gente, então eu vou terminar porque a outra matéria aqui é muito longa e ela vai repetir muito o que nós já falamos, né? Então não vale a pena. Bom, gente, então olha bem, passa esse vídeo para frente, veja se você gostou, se ele trouxe mais informações para você. Nós estamos num limiar muito importante, existe um perigo de guerra quente no mundo a partir desse declínio do Ocidente e da tentativa de dobrar a nação persa, né? Então deixe seu like, deixe seu comentário se você o tiver, seria bom, isso valoriza o vídeo. Passe esse vídeo para frente e assine o nosso canal. Muito obrigado, até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós achamos muito relevante. Até lá, tchau, tchau.